Bom dia, dia 7 de março de 2016. E a palavra de ordem para essa semana que se inicia é: vamos reconstruir. É tempo de reconstrução. Você já parou para pensar que em tempos de crise, apesar do seu desconforto, sempre abre grandes e oportunas portas? Existe uma história muito edificante e muito motivadora de um homem chamado Neemias, por volta de 430 anos a.C. Neemias era um israelita que veio da cidade de Suzã, onde morava Mordecai e Esther. E este detalhe é muito importante para o que nós vamos aprender esta manhã. Uns 152 anos antes, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ele derrubou os muros e queimou os portões da cidade. Os israelitas não construíram logo os muros quando voltaram da Babilônia. Certa feita, Neemias, em sua rota de dispersão já nesse contexto, avaliou e disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Em uma postura de coragem, em uma postura firme e de uma forma inabalável, disse: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos nessa situação humilhante. Neemias 2, 17. Os muros são proteções para os territórios, gente. Na sociedade, os territórios são muros, têm os seus muros. E se esses territórios não têm muros, são alvos fáceis de depredação, de invasão e de perda. Para o ser humano, o corpo sem os muros da estrutura muscular e seus ligamentos e vasos não se sustenta. A sede das emoções, sentimentos, cognição, que é a alma, sem um construto mental firme, fica vulnerável. Nos dias atuais, o profissional trabalhador que não se esmera em se habilitar na academia, de se qualificar, se pós-graduar, perde espaço, perde oportunidade e perde até mesmo emprego para outros que ergueu o seu muro de habilitação e qualificação. E nesse viés, lembre-se, o sucesso em busca do conhecimento por meio da leitura é uma jornada solitária. Ninguém pode fazer o que só você pode. Para o homem espiritual, a falta de adoração ao Criador, a importância menor que se dá, a falta de prioridade no não ouvir as palavras ungidas, deixar de ler e refletir os princípios e valores divinamente inspirados, não fazer o seu devocional, o enfraquece. Desconsiderar essas coisas reduz substancialmente o muro de proteção, que é o escudo da fé, ficando vulnerável a qualquer vento de doutrina que apareça. A história de Neemias é inspiradora para esse tempo e serve de exemplo para os dias atuais. Bem, um dia o irmão de Neemias, chamado Hanani, e outros homens da terra de Israel foram visitar Neemias. Contaram-lhe que os israelitas estavam tendo dificuldades e que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas. Neemias ficou muito triste e orou ao Deus eterno sobre isso. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, ocupava uma posição importante e honrosa. Era exilado judeu, mas passara a fazer parte do palácio do rei, sendo um dos seus homens de confiança. Um dia, o rei notou que Neemias estava triste e perguntou: por que está tão triste, Neemias? E Neemias lhe contou que era porque Jerusalém estava em péssimas condições e os muros em ruína. O que estás querendo? Perguntou o rei. Deixe-me ir a Jerusalém, disse Neemias, para reconstruir os muros. O rei Artaxerxes foi bondoso. Neemias teve favor diante do rei. Disse então o rei a Neemias que podia ir, e até mesmo ajudou a obter madeira para a reconstrução. Logo depois que Neemias chegou a Jerusalém, ele falou ao povo sobre os seus planos. Eles gostaram da ideia e disseram: vamos começar a reconstrução. Quando os inimigos viram os muros subir, disseram: vamos matá-lo e parar a construção. Mas Neemias soube disso e deu aos trabalhadores espadas e lanças e disse: não tenham medo dos inimigos. Lute por seus irmãos, seus filhos. Lute por sua casa, sua esposa. Lute pelo seu território.
O povo foi valente, mantiveram as armas prontas dia e noite e continuaram construindo. Assim, em apenas 52 dias, terminaram os muros. Então o povo se sentiu seguro na cidade. Neemias e Esdras ensinaram o povo a lei de Deus e o povo ficou muito feliz. Mas coisas não eram as mesmas coisas que antes de os israelitas irem presos para a Babilônia. O povo era governado pelo rei da Pérsia e tinha de servir a ele. Mas o Senhor Deus prometeu que ia enviar um novo rei, que ia trazer paz ao povo. Quem seria este rei? Como ia trazer paz à terra? Passaram 450 anos antes de se saber mais sobre isso. Daí nasceu um bebê muito importante. Mas essa, querido, é uma outra história. A história de Neemias que nós estamos falando remonta e faz parte importante da volta dos exilados na Babilônia e relata o chamado do seu grande líder Neemias, com muita sabedoria e força concedidas por Deus, levou o povo a reconstruir os muros de Jerusalém. A fidelidade e dedicação de Neemias a Deus fizeram dele um líder eficiente e corajoso. Tinha um relacionamento com Deus e era conhecido pelas suas orações. Neemias orou quando soube do sofrimento e humilhação do seu povo, Neemias 1:3. Quando teve que pedir ajuda ao rei, Neemias 2:4. Quando os opositores interrompeu a construção dos muros, Neemias 4, de 4 a 5. A oração foi fundamental para o sucesso de Neemias com o povo de Deus. Ele orientou o povo de Deus para entrar em ação, preparou um plano e consertou os erros, cuidou dos pobres e reformulou as cerimônias de adoração. Mas, acima de tudo, não confiou na sua força, na força do seu braço, nas suas próprias habilidades ou talentos. Confiou em Deus por meio da oração. A história de Neemias é uma experiência que amplia os horizontes da alma e do mundo. Ele foi usado e ousado para corrigir as injustiças sociais da época. Neemias não deu ouvido a vozes estranhas, confiou em Deus e não fugiu da batalha. Queridos, a vida é uma guerra constante e a vitória só pertence àqueles que perseveram até o fim. Não é fácil, mas é necessário. Aqueles que viram as costas para o seu inimigo demonstram medo e podem ser alvejados com facilidade, sem nenhuma chance de se desviar das setas lançadas. Por isso, o melhor caminho é sempre enfrentar as dificuldades, os desafios e os problemas. Nessa manhã, que a história de Neemias lhe seja um modelo inspirador para você reconstruir ou fortalecer os seus muros do corpo, da alma, do espírito, da sua sociedade, onde você vive. A minha oração é que você tome posse da integridade, coragem em tempos de crise para reconstruir os seus muros. Pense nisso, reflita sobre isso. Bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.